Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, nós vamos fazer um desenho simples, porém, pela primeira vez eu vou usar o Infinity Painter no iPad, tá? A pedido de um inscrito, eu vou fazer essa comparação entre o Infinity Painter e o Procreate. O Procreate eu já uso há muito tempo, então eu já usei o Infinity Painter várias vezes, na verdade, na minha mesa digital, ou seja, no computador. E é claro, gente, que não é a mesma coisa, porque, né, poxa vida, aqui no tablet a gente tem tanto manuseio, né, da praticidade, né, de tocar na tela e mudar as coisas e tal. Já lá na mesa digital a gente tem sempre que clicar com a caneta e usar os atalhos do computador. Eu resolvi, então, colocar o Infinity Painter no iPad para a gente poder fazer uma comparação justa, ok? Talvez eu vou ter que dar uma viradinha aqui, tá, pra eu desenhar, tá, gente? Bom, enfim, eu vou fazer aqui uma menina, pra variar, né? Ele sempre grava lá na mesa, ele grava sem eu pedir. Aqui, ó, gravar. Então, eu não vou atrás, acredito que ele vai gravar sozinho, né? O Procreate a gente tem que colocar pra gravar. Então aqui, vamos ver. Uma das coisas, para começar já comparando, né? Uma das coisas que é mais fácil lá no Procreate é que você clicando no seu desenho, na sua layer, você já consegue aumentar e diminuir o seu desenho, né? Para redimensionar o desenho. Aqui a gente precisa da seleção, tá? Então já é uma coisa que eu já acho mais complicado, não precisava ter tanta dificuldade para fazer um redimensionar do desenho, né? Podia ser um pouco mais fácil, porque a gente faz na agilidade, né? Para ser ágil, então já é uma função que existe para que você não perca tempo apagando e refazendo. Então já começa por aí, que eu acho que podia ser mais prático. Eu queria que vocês levassem isso em consideração, porque assim, a gente precisa usar bastante o aplicativo para a gente ter essa noção, né? Ah, ele faz isso, ele não faz, melhor que o outro. Então, encarem isso como minha primeira impressão sobre o aplicativo, tá? Bom, para traçar aqui o esboço tá tranquilo, gente. Tranquilo, né? Nenhuma dificuldade, né? Exceto aquela coisa da própria do redimensionar, que eu já comentei. Pode ser que tenha algum atalho que a gente possa fazer isso com mais facilidade, então eu não conheço, né? Então, se vocês forem colocar aí, gente, coloca uma coisinha de cada vez, tá? Não faz aquele comentário gigantesco, porque eu não consigo dar conta de gravar tudo que vocês falam. Então, coloca aí um comentário mais curto e falando e pontuando aquilo que vocês viram que eu não consegui fazer aqui, tá bom? Por exemplo, aqui, ó. Editar laço. Aí sim, aí ele me dá a função de transformar, ó. Tá vendo? E eu tô diminuindo demais, eu não posso fazer isso. Porque eu quero fazer o close mesmo dela, né? Tá? Ó, 3 dedos, ó. E a caneta aumenta, ó, o traço. Interessante isso, hein? Que no caso foi a borracha, mas ó. Será que a caneta também? Deixa eu ver. Caneta também, ó. Legal, né? Legal, ó. Tá vendo? Aqui tem outra praticidade, mas tudo bem. Vamos lá. Então eu só queria fazer um teste aqui. Que eu não sei como é que é aqui pra colar. Se tem algum atalho pra colar.
Então, pessoal, terminei aqui o meu rascunho. E agora acho que é a parte mais interessante, né? Que é a parte que a gente vai pintar o desenho. E pra gente ver aí qual que a gente prefere, se é o Procreate ou o Infinity Painter. Eu nunca vi você mexendo no Procreate. Gente, tem um montão de vídeo aí. Os primeiros vídeos do canal eu tô explicando bem como é que eu faço cada coisinha no Procreate. Então, se você quiser aprender a mexer no Procreate, os primeiros vídeos são os melhores. Eu posso pôr aqui no cards para vocês, tá? Então, já que eu já usei bastante o Procreate, hoje eu tô mexendo aqui no Infinity Painter para eu poder, na minha percepção, dizer para vocês qual eu prefiro, tá? Ou nem isso, ou se a gente consegue substituir o Procreate pelo Infinity Painter. Até agora, tranquilo, gente. Tranquilo, tá? Ele é muito próximo e a gente consegue fazer praticamente todas as coisas que o Procreate faz de formas diferentes, né? Com funções diferentes, mas a gente consegue, tá? Olha só, eu descobri aqui que a gente faz assim, ó. Olha só. 3 pontinhos aqui, aí a gente vai em abrir, mais, e aí a gente escolhe uma foto que a gente queira fazer o download. Eu peguei essa foto aqui que eu tô usando de referência, olha só, ele me deu a tabela de cores dela. Então ele já faz a mesma coisa que o Procreate, pode tranquilamente fazer o uso dessa forma, tá? Bom, então eu já tenho minha tabela de cores. Legal, vamos ver o que mais que a gente descobre. E é isso mesmo, gente, só usando, né? Pra gente saber. Eu sou muito visual, tá, gente? Então eu preciso mesmo fazer pra eu gravar, sabe? Fazer desenhar pra eu gravar, tudo mais. Então, que, por exemplo, aqui a minha tabelinha não puxou todas as cores da minha imagem, tá? Então, às vezes o iPad, né? Às vezes o Procreate ele puxa mais cores do que você precisa. Nesse caso aqui ele puxou menos cores do que eu preciso. Então, essa questão que não é nada demais, né, gente? Só uma questão, mas não é nada demais. Isso aí não vai te impedir de usar o programa, né? Pelo amor de Deus. Como eu já mostrei pra vocês lá no Procreate, eu mesmo às vezes faço a minha própria tabela. Eu vou puxando as cores que eu acho mais legais no desenho e eu mesmo pego na tabela e clico, pego no desenho, clico e puxo para pro meu programa. Então, isso não é nenhum problema, de verdade, assim. Agora eu vou começar a narrar o vídeo porque eu continuei a gravação, mas começou uma barulheira aqui em casa e eu não consegui fazer ele em silêncio, tá? Era barulho de serra na rua, barulho de carro passando, criança assistindo televisão. Então eu vou fazer agora nesse esquema de narração, tá bom? Mas para finalizar aqui, né, dar o meu parecer para vocês, o que eu achei do programa. Bom, para pintar, vocês estão vendo aí, eu tô tranquilamente pintando. É claro que eu ainda sinto a falta daquela questão de poder tocar com o meu próprio dedo, eu toco na cor e a cor transfere para o pincel. Não, ele não faz isso, tá? No Procreate faz, ele não faz, o Infinity não faz. Eu preciso pegar o conta-gotas, né? Eu tive uma dica de um inscrito que ele falou para eu usar lá na mesa, né? Programar a caneta para colocar o conta-gotas. Eu não achei essa função lá na mesa. Aqui, muito menos, que a gente não consegue programar a caneta. Talvez a gente consiga programar algum atalho. Se alguém souber, coloca nos comentários, tá? E é claro, gente, que o desenho fluiu normalmente, tá? Aí eu tô colocando sombra, do jeito que eu sempre faço lá no Procreate. Eu uso uma sombra roxa, aplico, pra gente colocar, usar o pincel de lado, assim, né? A caneta de lado
e fazer aquela pintura meio giz, você precisa achar a caneta certa, tá? Para conseguir fazer isso. Então, eu não achei ainda a caneta certa, mas eu usei outras. Aí, eu usei muitas canetas que tinha para testar mesmo, né? Para ver como é que eu me saía. Mas esse não é um problema. O que eu achei mais difícil aí foi o multiplicação. O efeito de multiply, lá quando a gente usa uma camada, na própria camada você clica e ele te dá aqueles filtros que o Procreate também tem. Mas a multiplicação ela não fica dissolvida como fica no Procreate. Eu acho que é diferente, eu acho, tá? Talvez eu esteja enganada, mas eu tenho essa percepção de que não é a mesma coisa. Mas existem muitos outros filtros aí que você pode aplicar para chegar no resultado que você precisa, tá? E de resto, pessoal, é muito parecido. É claro que algumas funções elas vão mudar de lugar, elas vão mudar. Talvez você tenha que fazer de outro jeito, né? Mas isso é uma questão de usar. Quanto mais você usar, mais habituado você fica e você é capaz de esquecer como você usava os outros programas. Então, é só usando mesmo que a gente consegue uma praticidade, né? Às vezes você descobre atalhos, então tem que ir usando para a gente descobrir. É claro que eu vou continuar usando o Infinity Painter até mesmo na minha mesa. Eu preciso usar ele, né? Então eu vou aprendendo os atalhos e vou contando para vocês, tá legal? Uma coisa que eu preciso muito levar em consideração ao escolher o meu programa é a diferença de tamanho que ele ocupa dentro do seu tablet. Aqui no meu caso, o Infinity Painter, eu vou colocar para vocês a imagem aí. O Procreate, gente, ele ocupa 570 megas de espaço no meu tablet, tá? 570 megas. Eu tenho, nesse caso, eu tenho 6 gigas de ocupação de documento. Então, eu fui usando, eu tenho coisas salvas no Procreate, então ele tem 6 gigas de ocupação, mas o programa pesa 570 megas. Já o Infinity Painter, ele pesa 93 megas, 93,2 megas, então é bem mais leve, né? E aí eu tenho pouca ocupação, porque eu comecei a usar agora no tablet, então 84 megas, mas essa questão de você ir usando e guardando as coisas, então vai ocupando mais espaço. Então isso é muito importante a gente levar em consideração, porque às vezes o nosso tablet fica lento por causa do tamanho do programa. Tá? Então, dependendo do tablet que você usa, a capacidade que ele tem, talvez seja mais interessante optar por um programa mais leve, para que você tenha mais espaço para trabalhar, para armazenar e etc, ok? E agora, para finalizar, gente, eu tô tentando ver aí a reprodução da minha time-lapse. Ele te dá a velocidade que você quiser, de 30, 60 e até mais, né? O tempo da sua time-lapse. Você pode salvar aí no tempo que você quiser. Lá no Procreate a gente tem só 2 velocidades, a mais comprida e uma de 30 segundos, tá? Ele exporta direitinho, você consegue exportar o seu processo para que você possa postar em outras redes, né? E eu tentei aí mexer na imagem, né? Ver se eu conseguia tratar alguma coisa na imagem, mas o que acontece? Você tem que agrupar todas as layers para que ele possa tratar tudo junto, né? Então não dava para eu fazer isso, porque senão eu ia estragar os efeitos que eu tinha usado. Então eu optei por deixar para lá e fiz esses efeitos depois que eu terminei mesmo o desenho, que eu só venho em PNG, em JPEG. Isso é normal, né? A gente faz um negócio e quando vai salvar, ele já fica mais apagadinho. Então esse é o resultado final do meu desenho. É um desenho bem simples, simplório, né? Sem cenário, sem nada. Eu só quis assim testar mesmo, mostrar para vocês como é que é o programa. Então minhas considerações finais são: esse programa ele é super tranquilo para usar, ele é bem parecido com o Procreate.
Se você está procurando um programa leve para usar no seu tablet, é o caso de você optar pelo Infinity Painter, tá? Conforme a gente vai usando, como eu já falei, a gente vai pegando prática e vai ficando muito fácil usar o programa, né? Você vai se habituar aos pincéis e tudo mais. Eu largo o Procreate? Ainda não. Eu não vou largar meu Procreate ainda, tá? Por quê? Porque eu sou muito habituada a ele, tá? Então, essa é a questão maior aí. Ele ainda é meu preferido porque eu sou mais habituada a ele. Mas eu vou precisar usar muito ainda o Infinity Painter lá na minha mesa. Então, provavelmente, eu vou me habituar bastante a ele também. Então, assim, trocaria tranquilamente. Só não vou fazer isso agora porque eu tenho muitos processos ainda para terminar e eu preciso do meu Procreate. Mas se você está pensando em usar ou não o Infinity Painter, use tranquilamente, tá? Quanto mais você usar, mais você vai ficar prático nele e você vai, com certeza, ter as atualizações do programa e ele vai ficando cada vez melhor. Na verdade, sempre assim, né? E antes que esse vídeo acabe, se inscreve já no canal, deixa o seu like, tá? E o seu comentário aí, o que você achou de tudo isso que eu falei. Use o Infinity Painter, desenhe e me marque lá na hashtag SeuIlustra, para que eu possa ver vocês aí, o que vocês fizeram no desenho. Eu vou adorar ver, tá? Um beijão para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!